O tema que vos trago hoje tem como título Manifestações espontâneas de espíritos. E isso nós já todos ouvimos dizer que os espíritos se manifestam de uma forma espontânea. A verdade, porém, é que ainda nem todos tivemos a oportunidade de passar por uma experiência que de algum modo nos enche a alma, como aquelas que eu vos trago até aqui. Por isso espero que possamos sair daqui mais ricos com aquilo que eu tive o privilégio de vivenciar. Ora, trago-vos uma imagem então da minha beira, da minha pequena aldeia enquadrada na base da Serra da Gardunha e que se chama Cafede. Nesta aldeia muito simples, alguém teve a feliz ideia de escrever um livro e escolheu como capa exatamente a dureza do granito. Por isso eu sou um bocado dura, às vezes difícil de aturar. Bom, então há alguém que resolve escrever uma obra acerca desta aldeia simples. E quando eu tive conhecimento que esta obra existia, evidentemente, como boa cafedense, comprei-a. Folhei-a, não achei que tivesse assim muito interesse, era banal. A verdade é que esta obra me trouxe as mais profundas alegrias que eu já tenho vivido ao nível espiritual. E é dela que vos vou falar. Logo que encontrei a obra e que tive a oportunidade de a folhear, chamou-me a atenção, dentro de alguns capítulos que encontrei, o capítulo 8º que fala de figuras e tipos da aldeia. E fala exatamente de um pequeno proprietário. Achei poético e marquei-o, não sei porquê, mas fiquei com ele na mente. E diz assim: o Timaguejo era um desses proprietários, donos de 2 ou 3 geiras de terra. Geiras são aqui, são lameiros, como nós chamamos aqui, não é? De terra própria, outras tantas de arrendamento e uma junta de bois. A sua junta, porém, constituía a sua maior riqueza. Ele e as suas vacas eram quase uma família. Mal os galos lançavam o seu 3º ou 4º corococó e a estrela da manhã lançava os seus resplendores por cima dos sobreiros dos chões, aqui diríamos chão, não é? Ensombrando os caminhos, já a Timaguejo, enfiadas as calças de Saragoça e o jaleco de Sorrobeca, num rápido estava junto das suas vacas, das suas companheiras, tratando-as e conversando com elas. Chega para ali Tereja, anda para ali Amarela, não sejas sobeja, sobeja quer dizer querido para ela. Feita a manjadoira, um molho de feno e uma faixa de alcacer, que é algo verde, para além do feno. E a ele pelo seu surrão, que entretanto Ti Maria Antónia tinha recheado com a merenda do dia, depreendendo-se aqui, que seria a esposa, naturalmente, não é? Então, este texto, como digo, ali eu achava poético, pela sua simplicidade e pela realidade que representa, de facto, a Beira Baixa. E mal os alvores da manhã tentavam colorir os campos, o Timaguejo, aproveitando o frescor da aurora, lá ia de abalada até aos valados ou ao pequenino, tratar do seu alqueive ou fazer a sementeira. Ali estava no seu meio e era feliz. Ele, a sua terra e a sua junta eram toda a sua vida. Timaguejo era homem de poucas falas, temente a Deus, a sua vida corria na santa paz do Senhor, como ele dizia. Se porventura alguma vez adergava a reliar-se, adergava é calhava, a reliar-se com as suas vacas e tinha que lhes dar alguma aguilhada mais forte, esta era sempre acompanhada de furibundas ameaças tais como: ah, com os demónios, que te desfaço, Amarela, mas não ia além disso. Pouco depois já estava arrependido e quase lhe pedia desculpa. Em Cafede, uma aldeia da Beira Baixa. Agora, mudamos completamente de cenário e vamos até a Espanha, Salou, Tarragona, local onde, por uma questão de divulgação da doutrina, tivemos a oportunidade de assistir a um congresso espírita internacional. E foi aqui, neste lugar, que
a determinada altura, encontramos esta senhora, Leila Ramrani, creio. Esta senhora era de uma simpatia incrível. E ela, logo no segundo dia em que lá estivemos, saímos do hotel para beber café e com uma amiga abeiraram-se de nós e foram connosco até ao interior do hotel, à recepção do hotel. Entretanto, conversando, naquela barafunda onde estão as internets e os computadores e tal ali, ela disse-me assim, em espanhol, vou ter que dizer em português, senão a gente não sai daqui hoje. Ela disse-me, olha, eu gostava de te falar da tua família. Bem, eu, devagar, e essa, se não quiseres, não, diga, estupidez, não é? Estupidez da minha parte. E então, diga, sim senhora. Então ela disse, olha, eu vejo junto de ti uma figura luminosa, não tenho a certeza se é masculina ou feminina, mas tem ar maternal ou paternal. Eu pensei, querem ver que a minha mãe já morreu? Minha mãe estava viva quando eu de lá saí de Portugal. E ela depois acrescentou o seguinte, mas digo-te já, essa pessoa morreu com algo ligado aos olhos, porque está sempre a limpar a vista. Bem, aí eu caí. Porque ela desenhou-me exatamente o meu pai e fácil foi identificar a figura a que ela se estava a referir. Pronto. O meu pai morreu praticamente cego com um glaucoma muito avançado. E de facto a imagem era real e depois ela daí bocadinho disse, não, é paternal. Tudo bem, batia certo. Não havia hipótese aí de qualquer ligação mental, porque quando alguém vem falar a uma mãe que perdeu um filho, a ideia com que qualquer mãe ficaria era que vem falar do meu filho. Erro, não era. Bom, então, mais tarde, entretanto, tínhamos que avançar lá para o auditório e ela, quando aquilo acabou, viemos cá para fora, para a piscina, junto à piscina, e diz-me assim, deixa ver da pasta que tinha de congressista, deixa ver uma folha de papel. E eu dei-lhe a folha. E o que aconteceu nessa folha é surreal. Sentou-se e disse, agora vou-te aqui dizer como era o teu pai. E desenhou isto está aqui. A casa de cor verde, a porta, padre, que ela significava pai, não é? Esta rua que tem uma ligeira, faz uma ligeira curvatura, como nós podemos ver aqui. A casa, outra rua para cima e aqui uma árvore. Precisava daqui de um rato, senão ele desliza-me. De um rato, de um tapete. Entretanto, vamos ver, vamos continuar. Isto foi o que ela desenhou. A casa do meu pai, padre, em espanhol é pai, não é? A casa e a rua. Bem, haja. De seguida, trago-vos a fotografia da casa dos meus pais. Ela tinha dito ali que a casa tinha a porta verde, não é? Está aqui. A casa dos meus pais, como ela é na realidade, e a porta verde. Até aqui, exato. A rua, que eu vos tinha já há bocadinho chamado a atenção, que está aqui novamente, isto é uma rua, está aqui a calçada que se vê, para aqui é outra. Até aqui batia certo, fácil, estava a ver a nossa casa. Como nós lá dizemos na beira baixa, a nossa casa. Então, temos aqui a casa dos meus pais vista de outra perspectiva, à rua abaixo. Aqui ela desenha a rua, novamente. E agora vemos daqui
esta imagem que tirámos do Google, em que está a rua esta é a casa dos meus pais. Aqui, não sei se isto... A árvore que estava lá junto, que ela tinha assinalado, a casa dos meus pais, a rua, cá está a ligeira curva, a árvore, novamente a rua, aqui para cima, como eu vos falei, que fazia ali um gaveto, e aqui a casa do pai. A casa dos meus pais é tudo isto. Ela dá para 2 gavetos, este aqui, este e este. Então, aqui está. Novamente, a casa do pai, a rua, a nossa casa e a outra que vai para cima. Vamos continuar. Até aqui acho que está percebido. Depois ela disse-me coisas que aí é que escreveu coisas que eu sabia. Ali está confirmado. Ela escreveu que ele era um homem caseiro. O Garanho é caseiro, como se lê nas revistas de bordados espanhóis, não é? Depois, sem dúvida, o meu pai era pessoa que não encontrávamos num café, numa taberna, tampouco na igreja, ou em casa, ou no trabalho. Era funcionário público. E trabalhava nas estradas de Portugal. Aqui acertou. Depois tínhamos que ele era orgulhoso muito. Tinha que ser para orientar uma família daquele tamanho. Sensível, muito. Estava sempre de lágrima no olho e deu no que deu, não é? E depois escreveu uma coisa que eu olhei para ela e olhou para mim. Teve distância familiar. E eu, aí, o meu coração não. Nós sempre fomos muito unidos e os meus pais sempre nos ensinaram a lidarmos e a amarmos as nossas tias, os nossos primos, como acontece até hoje. E depois lembrei-me, ela tinha razão, depois disse, tens razão, tens. É que o meu pai, como vamos ver à frente, é filho de um segundo casamento. E os irmãos dele, do primeiro casamento, tendo o meu avô casado em Alcaíns, em primeiro casamento, depois vindo para Café no segundo casamento, o meu pai nunca teve ligação com os primeiros irmãos. Já muito mais tarde, mas muito mais tarde, já eu era rapariga, um dia estava com ele e o meu pai disse, olha, cumprimenta este senhor que é teu tio. Vamos lá, era irmão dele, vejam bem. Bom, diz também aqui que ele era muito, portanto tinha razão quando dizia que ele teve distância familiar. Também os transportes não eram tão fáceis como são hoje e, portanto, as coisas complicavam-se. Também diz aqui que não falava para não ofender, certinho. De 7 filhos, nós nunca soubemos a vida uns dos outros, mas o pai sabia de todos. Só que cada um que falava com o pai, a conversa morria ali. Às vezes a minha mãe lá se descaía e a gente lá ia sabendo por portas e travessas as dificuldades ou as benesses que algum estava a passar. Agora, por boca dele, não. Ajudava como podia, independentemente, e pronto. E nada de conversas. Portanto, até aqui atinou. Trago-vos aqui uma fotografia dele, 2 dias antes do falecimento, em que vai, de algum modo, reforçar aquilo que a Leila disse, que ele era muito trabalhador. Trabalhou até a hora da morte. Está a escolher azeitona, portanto, seria mais ou menos nesta altura do ano. Então, aqui está a continuação do papel. E foi aqui que eu vim para Portugal de pedra no sapato. É que aqui diz que ele, aqui onde está esta chaveta, diz assim, o seu pai, e depois ela rasurou e escreveu avô, por baixo, vivia perto de uma igreja, e está aqui o desenho, a igreja, a rua, caminho
e a casa daquele que ela dizia que era avô do meu pai. Ora bem, diz também que os cheiros de que ele mais gostava eram gerânios. Gerânios são sardinheiras, não daquelas que descem das varandas, as outras, mais antigas. Agora há mais sardinheiras, é aquelas que descem nas varandas. E o cheiro dos gerânios e do alho era uma realidade. O meu pai gostava, metia alho em todo lado. Pronto, até aqui tudo bem. Agora, quando ela me vem dizer que ele teve um avô que vivia perto de uma igreja, aí azedou o caldo. Nunca, por nunca ser. O meu pai me disse que tinha tido um avô que vivia ao pé da igreja. Nunca. E eu fiquei sempre com a sensação de que havia qualquer coisa na vida do meu pai que ele quis dividir entre, até formar família, casando com a minha mãe, para um lado, e a nossa família que ele depois criou, do outro. O resto ficou para trás, talvez porque ele quisesse esquecer uma infância difícil. Uma vez que ficou sem pai quando tinha 5 anos, a minha avó voltou a casar. Bom, isto é uma parte. Agora, eu precisava urgentemente de saber se alguma vez o meu pai tinha tido um avô que morou ao pé de uma igreja e tal, como está aqui. Bom, e vim com esta atravessada, bem, porque se isto fosse verdade, era fantástico. Entretanto, as minhas tias já tinham morrido todas, a minha mãe estava no lar e eu estava nos ares para confirmar uma coisa desta. E então, mais uma vez, reforçando aquilo que a Leila me disse, pelo que ela dizia, havia uma igreja, uma praça, um caminho que ia para o campo e dizia que a casa do avô seria então em frente da igreja. Pronto. Era aquilo que eu sabia. Confirmar é outra história. Isto era aquilo que a senhora dizia, que nunca veio a Portugal nem jeitos. Então, ou seja, este desenho que está aqui, igreja, casa do outro lado, não é? Aqui vai a rua, o caminho, como ela escreveu aqui, e consideramos lá na beira baixa, de facto, não dizemos adro, dizemos a praça. Agora temos outra perspectiva do mesmo lugar. A casa que ela dizia, a médium, posso chamar-lhe assim, é esta. Esta é a casa dos meus pais. Aqui está a igreja. O caminho está ao meio. Certo. Mais uma vez, aqui no Google. Aqui era a casa do avô, daqui a igreja, aqui vai o caminho e ela escreveu para ali, campo. Ali está o caminho que vai para o campo, para mim é este, faço milhentas vezes, ainda está aqui a cara do meu antigo carrito. Pronto. É este o caminho, o meu trajeto está aqui. Agora, temos aqui a casinha de outra perspectiva, a casa em que, segundo a médium dizia, vivia o avô do meu pai. Bem, havia que confirmar esta situação e eu gostava muito que fosse verdade. E vocês também, não é? Bom, só havia uma forma de saber, era perguntar à minha mãe quando fosse ao lar. Fui lá, fiz isso, evidentemente, e perguntei à minha mãe, mãe, o pai, quando era pequeno, moravam lá para a vinha, que era uma quinta ainda distante, quando vinha para a escola, ele tinha lá em Café de um avô que o tratava bem, que o acarinhava. Ai, não sei. Mãe, lembre-se lá, então vocês andaram na escola juntos? Onde é que ele ia almoçar? Não me lembro.
Pronto, ela também já estava muito fragilizada na altura. E foi quando a minha irmã me disse, tu estás com uma ansiedade de saber isso, chamou-me à parte e disse, vai ali à sala, está lá a tia Evangelina, ela é capaz de saber porque ela é lá de café também. E foi isso que fiz. Fui lá, a senhora estava na sala, eu agachei-me assim ao pé da cadeira dela e perguntei-lhe, pus assim as mãos no colo, e perguntei-lhe, tia Evangelina, diga-me lá uma coisa. O meu pai, quando era pequeno, tinha algum avô que o tratava bem lá na terra? O padrasto dele diz que o tratava tão mal. E ela disse-me, mas isto foi tudo a seguir. Eu não lhe perguntei nada. Mas só lhe fiz esta primeira pergunta. E tudo o que ela disse foi de seguida. Ela disse-me assim, ai filha, tinha. Sabes quem era? Era o Timaguejo. Eu gostava muito dele e até te vou dizer onde é que ele morava. Morava, sabes aquela casinha pequenina que está em frente à igreja ao lado do padre? Era aí. E ele tinha, e depois ela, como sabia que eu era espírita, de alguma forma, diz-me assim, porque ele apareceu-te? E eu disse, não senhora, não apareceu. Só que eu gostava de saber, gostava de saber se meu pai tinha tido algum avô. Teve, era um homenzinho muito bom. Olha, a mulher dele, a tia Maria Antónia, essa já não era grande coisa. Ou seja, foi-me buscar já toda a informação de que eu precisava. E digo assim, espera aí, então, o Timaguejo e a tia Maria Antónia têm a ver com o livro que eu já tinha lá guardado, lá nos Anais da História. Então, ficou confirmado pela tia Evangelina que aqui vivera o avô do meu pai, o Timaguejo, frente à igreja, com uma rua a atravessar. Aqui temos novamente a mesma imagem. A casa, agora, já sabemos que é esta, porque ela disse que era ao lado da casa do padre, e a casa do padre é esta, aqui. Então, vocês agora gostaram, foi da música, mas foi as melhores imagens que eu encontrei, foi as da festa, portanto. É claro que eu fiquei profundamente agradecida à minha amiga Leila, que nunca mais vou esquecer, e que me deu uma alegria daquelas que não há dimensão na Terra. A certeza de que o meu pai se tinha comunicado através dela, e que tinha tido um avô, apesar de uma infância triste, que o tratara bem nos aninhos em que ele mais precisava, e que era o Timaguejo, a tal alma boa que vivia na santa paz do Senhor. Gostava também só de dizer que, é claro que não era o nome verdadeiro dele, mas lá na Beira Baixa, antigamente e também agora, havia alguma dificuldade em atribuir os nomes certos às pessoas. O pai dele, se calhar, também se chamava Maguejo e chamava-lhe Maguejo igualmente. E a ele, nem sequer lhe puseram no nome. Isto é assim um bocadinho difícil de perceber. O meu nome tem Valente, da minha mãe, e a minha mãe não era Valente. Foram buscar aos avós dela só para eu não ficar com Valente. Que bom. De maneira que há assim uma certa ambiguidade com os nomes. Bom, então a Leila deu-me a certeza de que a vida se prolonga para lá da vida, e mais, que o meu pai, que era gostava tanto de saber coisas do espiritismo, bebia aquilo que eu lhe ia dizendo. Gostava muito que eu lhe levasse o jornal. Até que um dia me disse, olha, as coisas do trazer mais, porque eu já não sou capaz de ler. Não faz mal, eu leio eu. E passei, quando levava, lia, e ao serão, ia-lhe lendo aquilo que eu achava que lhe podia agradar mais. Falávamos de muita coisa, até que um dia toquei ao de leve nos sonhos, e ele me disse, essas coisas dos sonhos ainda me andam atravessadas, ainda há de me explicar bem como é que é isso dos sonhos. Já não deu tempo. A verdade é que chegou para que ele me seguisse até este lugar. Então, falemos novamente da casa onde, segundo disse agora aquela senhora, que já vamos ver aqui, viveu o Timaguejo.
Temos também já assente que o Timaguejo era casado com a Tia Maria Antónia, pelo que esta senhora disse, e que eles eram avós do meu pai. Esta informação, então, foi-me dada no lar, em Vila Velha de Ródão, pela dona Evangelina Prata. Bom, a partir daquele instante, vocês não imaginam, mas quando ela me deu esta informação, eu arrepiei dos pés à cabeça. E disse, Vosso Mercê, não passa pela cabeça a alegria que me está a dar. E fiquei sem palavras. Bem, a partir daí, todas as vezes que eu passo naquele lugar, e já lá vão uns anos, eu oro por aquele senhor. E quando olho para a casa penso, que bom, não é uma prece feita. Neste lugar morou uma pessoa boa, que tratou tão bem o meu pai. Onde quer que ele esteja, que Nosso Senhor o ajude, o ampare, e que ele seja feliz na medida do possível, porque eu, apesar de não o conhecer, quero-lhe muito bem. Isto, de alguma forma, passou a entrar no automático. Como disse, era por ali e é por ali que eu vou para o campo, onde tenho uma pequena propriedade. Passei então a orar pelo Timaguejo. Bom, no centro espírita, nós temos reuniões, não é? Temos a palestra pública e temos também as reuniões privadas de intercâmbio com o mundo espiritual. E numa reunião, já no final da reunião, o médium referiu o seguinte, que apareceu ali um senhor simples, humilde, com um chapéu na mão, que estava ligado a mim, com um sentimento de gratidão. Isto depois o médium revelou no fim da reunião. O médium perguntou-lhe também mentalmente se queria deixar o nome e captou o nome de Joaquim José. Então, o médium que recebeu esta comunicação disse-me, Mélia, tem que ir ver, eu disse, Joaquim José é um nome pomposo, logo 2 nomes próprios, é de alguém da alta, não é? Depois só o nome e acabou-se. Não, mas ele dizia-me, mas olha que isto é importante. Eu sinto que isto é importante. Tente ver de onde é que isto vem. Isto é pessoa ligada à sua terra e isto é importante. Pensei assim, bem, já agora para teimoso e meio, não tenho muito mais hipótese. A minha terra não está lá na Torre do Tombo, só tinha o bendito do livro, não é? E ainda nessa noite fui à procura do livro. A ver se lá encontrava para lá algum Joaquim José. Bom, e encontro dentro no folheado do livro, onde o autor fala em pessoas ilustres lá daquela terra, lá pessoas ilustres, que é bom, não é? E refere o meu avô paterno, o pai do meu pai. Então, esta é a segunda parte desta novela. Uma parte passou-se em Tarragona, a outra vem passar-se já nas Caldas da Rainha. Eu vou à família do meu pai, que eu sabia que estava lá descrita no livro, e apresento então a figura do meu avô, José Antunes dos Reis. E acrescenta, casou em segundas núpcias, como eu tinha dito, a outra família tinha ficado lá para Alcaíns. Casou ali em Café a 23 de dezembro de 1914 com Maria do Carmo, nascida a 19 de julho, não tem ano, filha de Joaquim José Sanches e Maria Antónia. Bem, depois diz ainda, deste casamento nasceram
Guilhermina Antunes dos Reis, Silvina dos Reis, Maria do Carmo, José dos Reis, Joaquim dos Reis e Diolinda dos Reis. Então, estes são os meus tios. Este é o meu avô, aqui está o nome da minha avó, Maria do Carmo, a filiação e os meus tios. De que podemos, de algum modo, ir buscar novamente o texto para agora compararmos do Timaguejo. Ora, era um proprietário da aldeia, já sabemos, gostava muito das vacas, como também já tínhamos visto, tratava-as bem, era um simples e tinha como esposa a tia Maria Antônia. Ora bem, vamos tentar agora ver aqui as ligações familiares que eu encontrei. Eu já sabia, primeiro pela médium lá em Espanha, depois pela tia Evangelina no lar, que havia um timaguejo casado com a tia Maria Antônia, que eram avós do meu pai. Agora vamos ver. Que ligações podemos tirar destes dois elementos? Temos o timaguejo e a tia Maria Antônia por um lado, o extrato do livro em que fala neles os dois, como marido e mulher, arranjando-lhe ela a merenda para ele levar para o campo, e esta informação já nos é confirmada pela dona Evangelina Prata. Depois, temos que eles eram avós do meu pai. Mais uma vez, o Timaguejo e a tia Maria Antônia eram avós do meu pai. Assunto encerrado. Então, quando fala lá naquela família importante, diz o seguinte, agora já compactado: José Antunes dos Reis e Maria do Carmo. Curiosamente, o livro não dá para o meu avô José Antunes dos Reis filiação, não está lá, mas para a esposa dá. Joaquim José Sanches e Maria Antônia. Okay? Estão aqui dois casamentos, Timaguejo e tia Maria Antônia. Aqui, Joaquim José Sanches e Maria Antônia. Ora bem, o médium lá na reunião tinha-me dito que havia um Joaquim José que vinha ali muito simples, ligado a mim afetivamente e com um ar de gratidão. Perguntaram se queria manifestar, disse que não. Bom, então, vejam esta ligação aqui. É a mesma. Às vezes nós dizemos que não há acaso, mas o acaso até aqui se encontra. Vejam bem, o próprio livro não refere a filiação deste senhor, que era o pai do meu pai, mas refere a filiação dela, que era o que me interessava a mim. Não é? Parece que o acaso aqui funcionou. Para o meu avô José Antunes dos Reis, não refere o autor, o Major Castela, a filiação, se calhar não a sabia. Para ela, sim, Joaquim José Sanches e Maria Antônia. Então vamos continuar. Temos aqui Maria do Carmo, que era a mãe do meu pai, os pais dela. Estes senhores eram, portanto, os pais do meu pai, José dos Reis. Bom, daqui não há muito mais a tirar. O timaguejo só pode ser Joaquim José Sanches.
Timaguejo, tal como vos disse há bocado, seria, não era bem uma alcunha, era um nome de família. Por exemplo, a minha avó chamavam-lhe a Tida Vinha, porque a quinta se chamava Vinha. Pronto, isto só para vermos que, por exclusão de partes, o Timaguejo só podia ser Joaquim José Santos, porque casou com Maria Antónia, era avô do meu pai, consequentemente, era esta figura. Daqui nós vemos que o valor que tem a prece atingiu diretamente aquela alma simples e boa, que só falava com as vacas e era feliz. Tocou o sentimento de alguém que lhe quis bem do fundo do coração sem nunca o ter visto. Porque a prece atinge diretamente o desencarnado. Ele sente de onde é que ele vem e quis vir ver. Alguém o trouxe da equipa espiritual ali do centro e ligada a ele, para ele me vir ver e confirmar. E mais, fazer-me andar às voltas a ver de onde é que vinha aquele Joaquim José. Bom, então, queremos que este caso de pesquisa só pode entroncar aqui. O espírito que falou chamava-se Joaquim José e era, sem qualquer sombra de dúvida, o Timaguejo. Agora, particularmente, lá em Cafeda, tenho observado, tenho vivido bastante próxima e verifico também que o lugar onde a tia Evangelina me informou, me disse que ele tinha as vacas, é de uma família Maguejo, que ainda existe e que, portanto, se calhar ele só não tinha Maguejo no nome por acaso, mas era sem dúvida a mesma família. Ora bem, tiramos daqui um caso que é fortemente documentado, que desde o início não teve qualquer hipótese de ligação mental, de alguém ler o meu pensamento, porque não. Passava-me absolutamente ao lado que alguém na Espanha me pudesse, como que sobrevoar o meu cantinho para me dizer o que é que se passava ali a branco. E eu ter um conhecimento diferente daquilo que se passa no mundo espiritual. Ora, isto está retratado no livro dos médiuns. No livro dos médiuns nós aprendemos que os espíritos se manifestam de uma forma espontânea, cristalina, mas que têm um objetivo. Todas as manifestações que acontecem, não acontecem por acaso. Agora vocês vão dizer assim, também não foi por acaso, não. Então já não foi por acaso que eu fui a Tarragona, não. Havia um objetivo determinado. E porquê que aconteceu comigo? Será que eu sou uma pessoa diferente das outras pessoas? Era bom, mas não. O que aconteceu foi, talvez porque eu tenho a mania de ir tirar as coisas a fundo, eu tenho que ir ver. E havia aqui um caso que, de algum modo, podia enriquecer a nossa crença, passá-la para além de certeza de que a correspondência entre o mundo espiritual e o terreno são uma realidade. Então, podemos também dizer que as manifestações dos espíritos são cristalinas. Ali não aconteceu nada de extraordinário. Foi calmo, suave, lá com a Leila na piscina. Ela estava a rabiscar aquilo como se a gente estivesse aqui a fazer uma raspadinha, uma coisa muito simples. E eu abismava. Agora, o meu pai, que sempre teve a mania de complicar o sistema, também arranjou maneira de me complicar quando me pôs à nora, pensando eu que não ia encontrar a tal dita casa, etc., por aí, porque já não tinha ninguém com quem confirmar esta situação. Por isso, amigos, foi com muito carinho que eu preparei este trabalho.